Dia bom, esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. O Acordando para o Propósito desta quinta-feira está entrando no ar, na sua telinha, no seu smartphone, na sua Smart TV. E você aqui nos acompanhando, é um grande prazer, uma vez mais, ter você aqui conosco para poder desfrutar desse tempo de aprendizado. No mês de novembro, nós estamos perto de encerrar tratando sobre saúde. Você tem aprendido aí sobre saúde em vários aspectos interessantes sobre a saúde, corpo, alma e espírito. E hoje, você que está aqui nos acompanhando e talvez não é inscrito no nosso canal, faz a sua inscrição, faz agora, clica aí no botãozinho inscrever-se e depois você aciona o sininho das notificações, tá bom? Não deixa de fazer isso que é importante para o nosso canal, é importante também para você ficar por dentro daquilo que nós estamos produzindo aqui. Nós estamos dando sequência no nosso pensamento sobre a saúde espiritual. Você viu que nós designamos essa semana que iniciamos falando sobre o que é saúde espiritual, abordando um aspecto muito importante e interessante sobre aquilo que nós chamamos de saúde espiritual, saúde do espírito. E hoje nós vamos ler um texto interessante porque ele está dentro de um contexto daquilo que nós trabalhamos anteriormente aqui, lá no início, quando nós lemos para vocês aquilo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, nós vamos hoje ler um pouquinho antes, para você entender o que eu quero falar aqui com você. Como que as disciplinas espirituais que agregam para a nossa vida e saúde espiritual estão inteiramente ligadas àquilo que nós falamos. Saúde do espírito, saúde do corpo, saúde da alma, tudo isso está de uma maneira interligada. Então você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 e nós vamos ler aqui a partir do versículo 16. A partir do versículo de número 16. E você vai ver que essa própria sequência aqui, nós vamos até o versículo 23. Você vai ver que entrelaça entre esses aspectos do corpo, da alma e do espírito. E hoje eu vou frisar aqui para você algo interessante para que você possa aí continuar tratando, cuidando, preservando a sua saúde espiritual de uma maneira simples. Nós aqui às vezes ensinamos coisas tão básicas e simples da vida cristã, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, tem muita gente negligenciando e por isso nós precisamos também falar sobre essas coisas simples e que nos trazem um grande benefício para a nossa saúde espiritual. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, vamos ler aí a partir do versículo de número 16, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, em outras versões, orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Presta atenção nisso. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham-se à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja, nós lemos aqui do 16 ao 23. Deu para você perceber que a própria parte que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, ela já traz um ensinamento no âmbito abrangente sobre a vida espiritual, mas envolvendo aspectos, por exemplo, aqui relacionados à santificação. Eu expliquei para vocês já que a santificação tem a ver com a clareza daquilo que nós fazemos com a nossa vida
de uma forma que nós nos separamos para Deus. Imagina que você se reserva para Deus, você se dedica para Deus. Eu digo sempre, quando você se afasta do mundo, você se separa para Deus. Quando você se afasta de Deus, você está se separando para o mundo. Então, essa ideia de santificação, ela está envolta em práticas que faz com que, de fato, nós estejamos separados para Deus, nos santificando para viver uma pureza no relacionamento com Deus. E aqui está o cerne. Por quê? O versículo 17, ele vai dizer para nós orarmos sem cessar. Orarmos sem cessar. Então, qual é a ideia aqui? Eu quero que você entenda hoje aqui como uma disciplina espiritual aquilo que vai trazer saúde para a tua vida espiritual. A oração, ela não é apenas uma disciplina para nos trazer benefício. A oração, ela é um combustível da nossa existência. Você pegou isso daí? Você anotou isso? Isso é muito importante. A oração, ela não só é apenas uma disciplina que nos traz resultado. A oração é um combustível para a nossa existência. Por quê? Se o Espírito é a porção divina que foi colocada em nós, e aí tem o fator de comunicação com Deus, a oração, ela é um meio o qual nós usamos para poder ter esse relacionamento com Deus. Então imagina que aquilo que o Espírito, de alguma forma, vamos dizer assim, pode ter pelos aspectos da consciência e da fé, nós podemos expressar coisas relacionadas ao nosso espírito, isso é, da nossa consciência e da nossa fé, através da oração. E aí, eu já fiz várias definições aqui. Nós temos, por exemplo, um mês inteiro que nós tratamos só sobre oração. Se você quiser, você pode até ir nas nossas playlists e vai lá. Oração. Nós tratamos um mês inteiro sobre oração e nós trouxemos várias definições sobre o que é oração. E eu falei que a oração tem a ver com o processo comunicativo, mas acima de tudo, eu falei que a oração, ela é, na verdade, um meio de nós termos um relacionamento eficaz com Deus. E quando nós temos um relacionamento eficaz com Deus, naturalmente, nós estaremos tratando, cuidando, abastecendo e fazendo uma manutenção do nosso espírito. Então aqui, a dica hoje para você é o seguinte: ore constantemente. Olha aqui, a minha versão aqui, as pessoas às vezes me perguntam, a minha versão aqui, ela é a NVI, Nova Versão Internacional. Ela tem aqui um cunho interpretativo do texto. Aqui ela diz: orem continuamente. Isso é, no espaço de tempo da sua existência, continuamente ore. Continuamente ore. Por quê? Porque a oração, ela vai trazer saúde espiritual para você. E orar continuamente, as pessoas pensam que todo ato de oração, todo momento de oração precisa ser, ok? Aquela que você se ajoelha, aquela que você clama, aquela que você faz petições a Deus. Não. A oração, ela às vezes, ela é de maneira vocalizada, você vai verbalizar, que faz bem para a alma também, que nós já conversamos também sobre isso, mas a oração, ela pode ser até através do nosso pensamento. Quando nós colocamos o nosso pensamento em oração, nós alcançamos esse relacionamento com Deus. Portanto, o que seria, assim na minha visão, o que seria de fato orar constantemente? Orar constantemente é o seguinte: você está no ônibus, por exemplo. Ao invés de você ficar a todo tempo manuseando o celular, fazendo com que você fique ali ativando toda essa ansiedade através das notificações, através das redes sociais, você pode simplesmente se manter em silêncio e concentrar, colocar a sua mente a começar a, através dos seus pensamentos, elevar o seu espírito.
a Deus, no sentido de quê? De comunicar através dos pensamentos. Sabe aqui quando a pessoa fala assim, olha, eu falei tal coisa, mas foi porque eu pensei alto. Na verdade, você verbalizou os pensamentos. Então, o fato de você pensar em algo ou de você expressar algo com o seu pensamento não necessariamente precisa ser verbalizado. Então, essa ideia de pensar alto nada mais é do que você verbalizar o pensamento. Então, você não precisa necessariamente verbalizar o seu pensamento para isso ser uma oração. Então, você pode estar num lugar e você pode estar aqui na sua mente, falando, ok? Através do pensamento, tá bom? Para você compreender aqui, sem verbalizar, mas vou fazer aqui só para você entender. Você pode estar aqui pensando da seguinte forma: ó, Senhor, abençoa aquela causa que eu tenho para poder ser resolvida. Senhor, me direciona acerca de algo que eu não consegui fazer. Senhor, me dá uma direção sobre a minha vida profissional, me dá uma direção sobre a minha vida ministerial. Olha, eu não preciso verbalizar isso, porque através da minha mente eu posso elevar a essa condição de raciocínio. Então, orar sem cessar aproveite todo o tempo possível para poder você falar com Deus. Digo sempre, se a oração vai nos trazer saúde espiritual, saúde para o nosso espírito, e se oração tem a ver com relacionamento, a pergunta é: será que se nós nos relacionarmos mais com Deus, não teremos mais intimidade com Ele? E será que se tivermos mais intimidade com Deus, não teremos mais saúde na nossa vida espiritual? Então, você vai aqui agregando o que nós temos falado. Nós falamos ontem sobre o quê? Falamos sobre o aspecto do jejum. Então, procure fazer isso. Jejue, mitigar a carne, elevar o potencial daquilo que é espiritual, oração como intimidade e relacionamento com Deus, e você vai ver. Como que você vai ver? É como se você colocasse uma lente diferenciada para enxergar a vida e enxergar as coisas que estão ao seu redor. Até mesmo as dificuldades. Você vai ver isso, praticando essas disciplinas espirituais. Olha, nós estamos encerrando por aqui o programa Acordando para o Propósito essa quinta-feira, mas preste bem atenção. Amanhã nós estaremos encerrando aqui esse mês de novembro com essa temática saúde. Diz para mim se você tem gostado daquilo que você tem aqui ouvido. Ou talvez você não tenha gostado porque isso tem confrontado você. Mas você pode dizer, por exemplo, se isso tem sido proveitoso para a sua vida. Acho que já vai ser importante você me dizer isso. Amanhã nós vamos dizer para você o que nós trataremos no mês de dezembro. O mês que vai fechar o ano. E aí, o que eu peço para você? Nos acompanhe aqui para você descobrir qual é o tema que nós trataremos em dezembro e para nós falarmos aqui sobre uma última ideia sobre aquilo que podemos aplicar para a saúde na nossa vida espiritual. Como eu disse aqui para vocês, eu poderia fazer um Acordando para o Propósito só com disciplinas que são espirituais e que você nem imagina. Amanhã eu vou trazer uma para vocês aqui que às vezes as pessoas não imaginam que isso tem cunho espiritual. Aí amanhã eu vou trazer para você aqui uma disciplina que às vezes as pessoas não consideram que é espiritual, mas que faz todo sentido. E aí a gente vai fechar jejum, oração e essa disciplina que amanhã eu vou falar como 3 aspectos para poder abastecer o espírito, fortalecer o espírito e manter a saúde do espírito. Não espere ficar doente no seu espiritual para poder você cuidar dessa área tão importante que o Senhor nos deu, esse aspecto da vida, tá bom? Vamos estar orando para poder terminar aqui o Acordando para o Propósito. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós queremos Te agradecer. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse programa que nós falamos sobre oração e estamos aqui orando, agradecendo a Ti, pedindo a Ti, Senhor, que Tu venha através dessa palavra, dessa mensagem, desse ensino, abençoar a vida daqueles que nos acompanham. Nós oramos para que Tu nos dê uma continuidade de dia abençoado, rico e abundante da Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. E parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Forte abraço.